Fala pessoal da Aventuras em Série, tudo bem? Aqui é a Letícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é para vocês sobre a nova série da Netflix que já está dando o que falar, Bridgerton. Então, roda a vinheta. Miss Daphne Bridgerton. You have no idea what it is to have one's entire life reduced to a single moment. The time has come for the social season. Tighter! She to breathe, Mama. My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you. Série muito boa, muito bem feita. Eu vou ser bem honesta com vocês, eu não li os livros, né? Porque a série foi inspirada nos livros da Julia Quinn. Eu não li, né, ainda eles. Mas eu vi dizer que quem tava lendo tava gostando, né? Porque mesmo eles tendo mudado algumas coisas, pelo que o povo tava dizendo, eles ainda assim gostaram muito do que foi feito, do que foi abordado, de como foi falado, de como foi feito. A melhor parte da série pra mim são as referências musicais. Gente, quando tocava as músicas eu ficava assim, meu Deus, nossa, eu cantava, eu dançava junto. Perfeição, maravilhosidade, amei muitas referências musicais. Eu geralmente sou aquele tipo de casal que você fala assim, né? Começa a brigar, começa a discutir, mas depois a gente vê que eles começam a gostar um do outro, né? Começa a baixar um pouquinho mais a guarda. Eu mesmo sem ler o livro, vendo a série, assim, eu já amei, já gostei bastante. Podia ter maneirado um pouco algumas cenas, mas ainda assim, muito boa a série, sensacional. Valeu realmente 100% de avaliação do Rotten Tomatoes. Então, sensacional. Indico a série pra você, mas pra você não assistir com seus pais na sala ou com uma criança pequena, porque vem umas cenas que vão chocar e você vai ficar assim, meu Deus, né? Então, tenta assistir a série sozinho, mas ainda assim, eu amei, eu gostei muito. Então, eu indico aqui ela pra vocês. E caso você possa assistir, assiste, né? Porque a série é bem grandinha. Tem episódios com 1 hora e 12, né? 40 e poucos minutos, 50, se não é mole. Então, assim, é bem grande, é bem extensa. Acontece muita coisa nesses 8 episódios. Então, eu indico muito e caso você tenha tempo, assista. Quero começar falando pra vocês do casal principal, a Daphne e o Simon. Senti química entre eles desde o primeiro momento. Eles se olharam. Eu falei, mano, tá aí, casal. Sério, foi incrível, foi perfeito. A química deles é surreal. Se tivesse uma categoria pra falar assim, melhor casal 2020, seria eles. Porque eles tiveram uma química surreal. Gente, é de você ficar espantado. Porque eles realmente, sabe, passam uma química muito forte entre eles dois. E fica assim, meu Deus, como possível isso, sabe? E então, eu até fiquei assim, será que acontece alguma coisa da real? Porque, mano, é muito surreal mesmo. E a Daphne, eu amei esse personagem dela. Porque assim, a atriz consegue passar pra gente a imagem de uma menina que realmente não conhece nada sobre a vida sexual, que não entende o que é isso. Ela realmente passa a ideia de uma menina, assim, que não entende, de uma menina que tá realmente passando pelas primeiras experiências da vida dela. Ela realmente consegue passar essa imagem pra gente durante a série. Então, é incrível essa série, incrível a personagem também. O jeito como ela conseguiu se expressar, a forma como ela conseguiu lidar com tudo. O que eu reparei muito na série, que eu achei também fenomenal, é que eles tocaram em temas muito importantes, como violência contra a mulher também tomando posição no relacionamento, tomando posição na vida, de uma forma muito limpa, muito clara e muito objetiva. Você não tem dúvidas em relação a nada na série. Eles conseguem criar uma linha muito bem construída de passado, presente e futuro, muito bacana, muito maneira. Você não tem sombra de dúvidas, você olha pra série e se sente completo, você vê que tudo que tinha que ser feito foi feito. Todas as que você tinha que ter durante a série foram respondidas. Eu achei sensacional e incrível também. Então, mais uma vez, indicando pra vocês essa série. Eles tocaram nesses temas com uma leveza muito grande, com uma sensibilidade muito grande. Eles souberam abordar esses temas e falar sobre esses temas. Não foi uma série que tocou em temas tão importantes e que merecem ser falados de um jeito assim vazio, de um jeito ruim. Eles conseguiram abordar esses temas com um jeito único dele, um jeito único da Shonda, maravilhoso. Então, foi impecável e foi sensacional. O Simon, eu fiquei um pouco frustrada com ele, né? Porque, como eu falei, tem umas cenas muito chocantes durante a série que eu pulei, porque eu falei, não dá pra ver, não aguentei ver, eu pulei. De tão forte que são essas cenas. Não vou falar o que é, quem assistiu ou quem vai assistir vai entender o que eu tô falando aqui. Mas eu ficava meio assim, poxa, por que ele não quer ter filho e tudo mais? Eu entendi por causa do pai e tudo, mas eu penso assim, poxa, se ele teve uma experiência muito ruim e extremamente traumática com o pai, eu acho que talvez ele ter um filho agora, ele conseguiria reverter a situação. Ele conseguiria ser o pai que o pai dele não foi pra ele. Ele conseguiria melhorar, ele conseguiria dar o amor, o cuidado e o carinho que ele nunca recebeu do pai. E também, assim, que pai é esse, né?
Se não fosse a Lady dando na vida dele, eu não sei nem o que seria dessa criança. Porque o pai não ligava, o pai não tava nem aí. Ele tinha uma dificuldade em relação à fala, mas uma dificuldade que ele conseguiu superar com o redor dos anos. Então, assim, o pai não dava atenção, não ligava. Ele queria um filho perfeito, que é impossível, né? Ele queria um filho perfeito para poder tomar conta dos negócios. Ele queria estender o nome da família. Tanto que isso é um dos motivos do Simon falar que não quer ter mais filhos, porque ele falou assim: eu não quero dar ao meu pai a oportunidade de ter mais herdeiros, eu não quero dar ao meu pai a oportunidade de continuar com essa linhagem que tanto me magoou, que tanto me fez triste na infância. E a gente vê também que ele tem um certo receio de fazer com o filho dele que ele poderia ter, não vou dar spoiler, tá? Que ele poderia ter, fazer a mesma coisa que ele fez com o pai. Mas aí eu volto a dizer o que eu falei. Talvez, se ele tivesse parado pra pensar um pouquinho e falar, poxa, eu tive uma experiência muito traumática e muito ruim, mas agora se eu tiver um filho eu posso fazer diferente, eu posso educar diferente, eu posso dar um amor que eu não tive, o carinho que eu não tive. Então pra mim isso é um pouquinho ruim, mas ainda bem que no final ele muda, né? A Daphne ajuda muito, muito, muito ele em relação a isso. Eu achei que ela tem uma sensibilidade muito grande com ele. Ela tentou de todas as formas entender o lado dele, até o momento em que ela fala, não dá mais. E a gente vê aquelas brigas e conflitos que começam a acontecer nos últimos episódios. Então, assim, ainda assim, incrível a relação dos dois, muito bonita, muito única. Aquela relação que você só vê em série, em filme, porque, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, muito bacana, muito legal. A gente vê também o irmão da Daphne, o Anthony, protegendo ela a todo custo, né? Zelando pela reputação, pelo nome da família. Eu achei, tá, vou botar aspas aqui, vou botar um aspas. Eu achei um pouco exagerada da parte dele, a reação que ele teve ao ver o irmão com o Simon. Porém, eu achei correta. Exagerada porque a irmã dele tava querendo. Não vou mentir. Foi consensual. Ela tava querendo também. Ele não tava obrigando ela a fazer nada. Se ela não quisesse, ela teria afastado, empurrado, falado não, 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 não. Ela tava totalmente rendida aos braços dele. E ela mesma, assim, ela falando sobre isso pro irmão, o irmão não queria entender e tudo mais. Então, assim, eu achei um pouco grosso isso da parte dele, porém eu entendi. A gente vê que ele realmente põe a família dele em primeiro lugar. Ele tenta zelar pela família, tenta cuidar da família, tenta dar um amor, o cuidado e o carinho pra família. Ele deixa de procurar algumas coisas pra ele em relação à vida sentimental, pra poder cuidar da família, pra poder assumir realmente a posição de homem da família, né, de agora que o pai dele morreu, a pessoa que vai cuidar da casa junto com a mãe, que vai ajudar a administrar a casa. A gente vê que ele realmente cumpre esse papel, ele tá presente na vida dos irmãos, ele tenta ajudar os irmãos, ele tá cuidando dos irmãos de todas as maneiras possíveis e inimagináveis que ele poderia, né. Então a gente vê que ele é uma pessoa muito presente, muito ali, que tenta ajudar, que tenta tentando dar um auxílio, que tenta ser o irmão mais velho / pai dos irmãos, principalmente os mais novos. Então, assim, isso é muito bacana, muito bonito a gente ver essa postura dele em relação à série. E eu amei demais, incrível e sensacional. Eu também achava que a Selena ia ficar com ele, né, com o Anthony. Mas me surpreendi muito quando ela não ficou. Achei que ela tomou a decisão mais sábia e mais certa. Tanto que até ele percebeu isso e deixou ela embora. Deixou ela ir como ela pediu. Mas eu queria ver muito eles dois juntos. Eu entendo a decisão dela a respeito, acho que foi até a melhor decisão de todas. Acho que ela tomou a decisão mais sábia ali no momento. Então, eu gostei muito disso, dessa decisão que ela tomou, de como ela tomou, da visão que ela teve sobre tudo. A gente vê também que ele protege muito o Colin, né? Que a gente vê que a Marina, ela é uma menina que já estava grávida. E aí, ela queria que alguém assumisse o filho dela. Porque assim, ela tinha um relacionamento antes de ir pra casa dos tios, que é do Lord e da Lady Frederick. Desculpa se eu falar o nome errado, é que tem nomes aí um pouco difíceis. Mas a Marina, ela já chega na casa deles grávida, esperando uma criança. E aí ela vai escrevendo cartas pro relacionamento que ela tinha lá, pra pessoa que ela amava, que era o pai do filho dela ali e tudo. Mas a gente vê que ele passa a não responder, ele passa a deixar ela de escanteio. Vocês vão entender o porquê isso acontecer também, dele não responder ela, dele não falar com ela. E a Marina, pressionada pela tia, passa a tentar ver alguém pra poder se casar e ter um relacionamento. E casar rápido, porque ninguém pode descobrir que ela estava grávida. Porque naquela época, se ela tivesse filho antes do casamento, seria motivo de desonra, né? Seria motivo de expulsão, seria motivo de desonra, seria motivo das pessoas olharem para ela no meio da rua com cara ruim, com cara feia. Então, ela passa por essas coisas, ela passa por isso. E aí ela quer arrumar uma pessoa rápido para poder assumir a criança. Para na hora dizer que essa pessoa é o pai do filho dela. Então a gente vê que ela começa a procurar, começa a correr. A tia dela começa a pressionar ela, querendo. Mesmo ela falando assim, não, vou esperar pelo meu amado, eu vou esperar pela pessoa que eu amo, vou esperar pelo cara que eu realmente gosto e tô aqui. A gente vê que ela tenta esperar, mas a tia começa a pressionar, porque
chega uma hora em que a criança vai começar realmente a aparecer na barriga dela, e ela não conseguiria esconder isso de jeito nenhum. Então, assim, as pessoas iam olhar pra ela e veriam que ela tá grávida. Então, a tia ela tá tentando correr com relação a isso, e ela passa também a correr, e o Colin entra na história. Ela passa a achar que o Colin seria o pai perfeito, talvez o marido perfeito para ela, mas com certeza um pai perfeito para a criança. Tanto que ele até mesmo diz no final que se ela tivesse contado isso para ele de início, ele teria casado com ela na hora, sabe? Não teria pensado, teria casado com ela na mesma hora ali em que ela contasse a história pra ele, contasse o que estava acontecendo. Tanto que ele passa a gostar dela e realmente se importar com ela aí, né? Não se importando se ela estava grávida ou não, só querendo estar com ela, estar ali junto com ela, independente de tudo, ela estando grávida ou não. Mas ela escondeu. Até o momento em que a nossa querida Lady Whistledown... Gente, pra mim essa mulher é incrível. Sério, perfeita. Me surpreendi com quem é essa pessoa. Não vou revelar, vou ter que assistir a série. Mas foi... É o que eu falei, eu não li o livro. Então, eu vendo a série, eu fiquei assim, meu Deus. Eu pensava que poderia ser todo mundo. Todo mundo. Até possível até a Daphne. Mas, quando eu vi quem era, eu fiquei assim, meu Deus. Eu fiquei chocada. Eu falei, meu pai. Eu não pude acreditar que era ela, que realmente estava ali sendo a Lady Whistledown. Eu fiquei, meu pai. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Mas perfeita e icônica de todos os jeitos. E a gente vê que a Marina tem uma prima, né? Uma prima chamada Penélope, as irmãs da Penélope. E o que acontece? A Penélope, ela é louca pelo Colin. E é nesse momento em que eu paro e falo, gente, pelo amor de Jesus, como ele não reparou que ela estava afim dele. A mãe dele, pra vocês terem noção, a mãe dele, a família dele inteira, teve um que discordasse. Quando ele falou que ia se casar com ela, que ele falou isso na cara de todo mundo, ele não esperou nem chegar na família, conversar, vou casar com ela. Não, ele já saiu logo dando anunciamento, vou casar com ela, né? A família ficou em choque. Todo mundo. E a gente vê que a mãe dela passa a olhar pra Penélope. E a gente passa a ver o quanto é bizarro, porque até a família dele queria ele junto com a Penélope. E eu falei assim, gente, tá todo mundo percebendo que ele é afim de você. E você não tá percebendo nada. Quando a Mariana começou a andar em cima dele, eu falei assim, gente, não é possível que essa menina não esteja reparando que a prima tá afim dele. Sério. É aquele pessoa que eu falei assim, meu pai, beatbox é ela, porque não é possível. Porque não é possível uma coisa dessa. Como ela não reparou que a prima estava afim do Colin? Como ela reparou que a Penélope queria ficar com o Colin? Como? Gente, tava mais na cara do que isso, sabe? Ela tava dando todos os sinais de que tava afim dele, de que gostava dele, de que queria estar com ele. E a garota se fazendo literalmente, né, de que não tava vendo, fingindo, tapando os olhos pra situação. E eu falei assim, gente, como ela não percebeu isso? Como ela não viu isso? Tava na cara. E quando a menina começava a falar, não, o Colin não. Tem tantas pessoas aí, pai, quantas pessoas? Não, Colin não. Ela desistindo, eu quero o Colin. E no final, quando ela passa a falar assim pra Penélope que entre a felicidade dela e do filho e da Penélope, ela escolheria dela, eu falei assim, um egoísta, né? Apesar de ela também, ela tem que olhar para o filho dela e tudo mais, porque né, o filho dela precisa estar bem sustentado e tudo mais. Mas ainda assim eu falei, legal, né, bonita? Legal. A menina te deu apoio desde que você chegou e você faz isso com ela agora. Bonito. A gente vê que o pai e a mãe da Penélope passam a ter problemas financeiros, né? A Lady e o Lord Frederick. Gente, perdão, eu tenho dúvida em relação a esses nomes. É um pouquinho difícil de pronunciar, perdão. Então, a gente vê que eles passam a ter problemas financeiros. E quando a irmã dela passa a ficar afim de um cara, essa é a parte que eu fiquei mais chocada e mais triste. Porque ela queria muito ficar com o menino vai lá, a única pessoa que dá chance pra ela, ela não pode, porque, né, ela não tinha dinheiro pra poder pagar pelo dote dela, pelo preço dela pro menino que ia se casar. E foi o que eu achei também muito bonito em relação ao Simon e a Daphne, aí a diferença. Porque eles souberam, porque o Simon, vendo tudo que estava acontecendo, vendo que ele ia se casar com ela, ele não aceitou o dinheiro que a família da Daphne ia pagar pra ele. Ele falou, não aceito. Eu vou casar com ela vai passar a ser minha responsabilidade. Eu não preciso ser pago pra isso. E foi aí que eu falei, meu pai, eu vou chorar. Que lindo, cara! Que lindo! Que lindo! Porque foi lindo. Foi muito maneiro ele falando isso. Achei que foi muito nobre, muito bonito. Achei também que quando ele foi começar a confessar pra ela, quem iria falar seria a Daphne, não ele, quando ele começou a falar e começou a se expor na frente da rainha.
Eu fiquei assim, meu pai, foi ele, é? É ele que tá falando? Nossa, eu pensei que fosse ela. Porque a gente vê que ela é mais fofinha. Ela é mais zona, aquela coisinha fofa. Então eu falei, gente, ela vai falar. Eu tava sabendo que alguém ia falar na frente da rainha. Eu pensei que muito que seria ela, mas acabou sendo ele. Aí eu, legal. Bacana, achei que deu uma diferença legal. E a gente vai vendo a série, vai vendo o relacionamento deles, as relações com as famílias. E como eu falei, eles tocam em temas muito importantes, como a mulher, né, como a luta das mulheres e tudo mais, como isso já começou. A gente vê também que a Heloise, a irmã da Daphne, do Anthony, do Colin. Incrível, perfeita, icônica. A gente vê geralmente que em séries, em filmes, quem tem a personagem de Heloise, quem seria a Heloise, seria a personagem principal. E a gente vê que não, nesse caso é a Heloise mesmo, a Daphne é mais fofinha, a Daphne realmente quer se casar. E tem uma diferença entre as duas, mas também que eu acho uma coisa igual. Porque assim, a Daphne quer se casar, mas também se questiona muita coisa sobre a vida matrimonial. A Heloise não quer se casar de primeiro momento, mas também está se questionando sobre muita coisa sobre esse casal, por quê, a importância. A gente vê que a Daphne também começa a pensar, começa a falar, mas por quê, né, e tudo mais. A gente vê também que elas começam a se questionar, as duas, não somente a Heloise, mas a Daphne também vai junto com ela nessa. Então, a gente pode ver a relação delas, a amizade delas. Brigam, se discutem, mas não conseguem deixar de lado o amor que tem pela irmã, o carinho que tem, independente de tudo, independente das brigas, das implicâncias, de uma tá irritando um pouquinho a outra de vez em quando, de uma tá ali botando o dedo na ferida da outra de vez em quando. E eu acho que às vezes isso fofinho, independente de tudo. Então, assim, eu amei a série. É muito bacana a gente ver essas relações, a gente ver tudo. A relação da familiar também, né? Cada família tem sua relação, cada família tem como se relacionar. A gente vê que os pais e a mãe da Daphne também se casaram por amor, graças a Deus conseguiram se casar por amor. Mas a gente vê que com a morte do pai dela, a mãe dela também passa a ficar um pouco mais triste. A gente vê até a preocupação do irmão dela em relação a ela estar sozinha, porque os filhos começam a sair rápido demais. Ela começa a casar, a Daphne, o Colin já tá também vendo coisa de casamento, ela tá pressionando o filho mais velho também a casar. Então, assim, a gente vê que ela fica um pouco sozinha e tudo, a gente vê que ela sente falta do marido o tempo todo. Tanto que eu acho que essa falta foi que ajudou a Daphne a continuar lutando pelo relacionamento dela com o Simon. Porque foi a mãe dela falando, filha, continua seu relacionamento, cuidado, não termina, porque eu sinto falta do teu pai até hoje, e depois de alguns anos da morte dele. Eu olho pro travesseiro, sinto falta dele do meu lado. Então, a gente vê que a mãe dela tá realmente dando força pra ela. A gente vê a diferença dos pais da Penélope, né, que não se casaram por amor. A gente vê a forma como eles se tratam, uma forma até muito seca e vazia. E aproveitando, o ator que faz o Lord Frederick, perdão de novo pelo erro do nome, ele fez outro filme de Príncipe e Princesa chamado Príncipe Eu. Tem 4 filmes de O Príncipe Eu, ele fez o primeiro. Paige was trying to create the life she always wanted. Sometimes I wish I could just fast forward through the next 5 years and be done with med school. I hate when she starts to talk about her life plan. Edward was trying to avoid the life you will be the next king of Denmark. He didn't choose. Wisconsin rules! From this point forward, I do not want you to address me as the prince. You will address me as Eddie. Incrível, icônico, muito fofinho. Ele faz o ajudante do príncipe quando ele vai para outra cidade, quando ele volta também para o reino dele. Então é muito legal também a gente ver, né, outra pessoa que tá nessa mesma vibe de reino e tudo mais. A gente vê também que a atriz que faz a Lady Whistledown, a voz, é a atriz que fez a Rainha Merlin, a Princesa de uma Princesa 1 e 2. Então, icônico, perfeita, né? As atores já estão nesse universo de rei e rainha e não saíram disso, né? Então, muito bacana, muito legal. A gente vê também que, voltando, né, as histórias de abuso em relação... A gente vê também a diferença muito grande entre o príncipe, que apareceu, e o Lord Radbrook, que o príncipe, quando a Daphne falou não, ele super ficou na boa, ele super respeitou a decisão dela. Queria casar, no fundo, queria. Mas respeitou a decisão dela, respeitou aquilo que ela estava querendo no momento, respeitou o não dela. A gente vê que o Barbrook não respeitou. A gente vê ali realmente uma relação abusiva, porque eu falei assim, gente, não aceito não, de fato. Porque uma coisa é falar, poxa, eu tô com crush numa pessoa muito forte. Outra coisa é falar, eu tô obcecado por uma pessoa. Brincadeira é obsessão, porque pra mim não tem outra resposta sem ser isso. O cara vai no jardim pra tentar ficar com ela, pra tentar tocar nela. E o Simon corre, mas a gente vê que a Daphne consegue reagir primeiro. Isso é incrível também, isso é maravilhoso, isso é icônico. Essa cena eu fiquei assim, ai, tá vendo? Põe outro. Vai, trouxa. Aí, então, foi muito forte essa cena também.
E é o que eu falo, eles conseguiram trocar em pontos, em cenas, em momentos muito importantes, que discursos, temas que deveriam ser falados de uma forma muito, muito única, muito verdadeira, muito simples assim, você não tem dúvida de nada. Você tem uma esclareção de tudo. Você não fica com dúvida de nada. E uma outra atriz que pra mim foi fundamental em todos os episódios, que pra mim, se ela não tivesse na série, né, não sei se está no livro, acho que tá no livro, provavelmente, não teria série, que pra mim é a rainha da série de verdade, se eu ouvir até um pouco mais que a Daphne, é a Lady Dunbro. A gente vê que é muito importante a presença dela na série, porque o que acontece? Ela é a pessoa que vai guiando todo mundo, a Daphne, as meninas e tudo, o Simon. Então eu falo, gente, se ela não tá na série, não teria série. Porque ela foi pra mim um personagem fundamental durante todos os momentos da série, todos os episódios, todas as partes que ela aparecia. E ela vem com umas palavras de sabedoria muito forte, muito importante, né? Ela que vai guiando, vai auxiliando tudo. A gente vê que desde a criação, de quando o Simon era pequeno, e o Simon só melhorou por causa dela. Esse é um ponto que também precisa ser muito falado, muito dito, tá? Ele só melhorou por causa dela, ele só evoluiu por causa dela, ele só melhorou por causa dela. Se não fosse ela, ele não estaria bem e não estaria onde está agora. Tá? Ela foi fundamental. Achei que era ela, a Lady Winston, não. Gente, eu tô com muita dificuldade de falar esse nome, eu peço perdão. Mas eu achei que ela tá ali misteriosa, que escreve. E a gente também vê, voltando a essa Lady, algo muito importante, algo muito sério em relação a ela. Porque de primeiro momento eu também achava que ela era uma das criadas, igual a Heloísa achava. Mas depois a gente vê que ela realmente é uma senhora da alta sociedade, uma pessoa ali de grande influência. Porque só assim pra ela estar nas festas, só assim pra ela comparecer nos locais, só assim pra ela estar ali presente na nossa sociedade, sem ser vista, né? Então, é bizarro porque assim, é uma mulher de alto poder, mas que não pode, porque naquela época tinha esse padrão de que a mulher deveria só cuidar da casa e se casar com homens ricos, e que resolve ir na contramão, fugir de tudo isso, porém sem deixar, né, esse status que a mulher tinha naquela época ali. A gente também viu muito do irmão deles também, o Benedict, né, como que, assim, a mulher também é criada para poder cuidar da casa, e o homem para poder dar sustentabilidade para ela, tá cuidando da mulher e tudo. Então a gente vê que ele queria seguir um caminho diferente, que era o caminho da arte. E a gente vê que ele passa a deixar isso um pouco de lado, não ligar um pouco pra isso. E o que acontece? Ele começa a descobrir um senhor que acaba ajudando ele a explorar a arte, a conhecer mais a arte. Ele passa a ser com uma moça, que é a pessoa que é a Heloísa, passa a achar que é a Lady Winston, mas não é ela. Aí é muito engraçado a gente ver a história dele. Queria ver um pouco mais sobre ele também nas próximas temporadas. Mas ainda assim eu gostei muito dele, do personagem. Então, é muito importante. É uma série que pra mim foi muito essencial, muito importante. Assim, a série que você não tem dúvida sobre o que tá se passando. Mas é o que eu falo. Cuidado quando você vai ver essa série com essa criança. Não assiste, pelo amor de Deus, série com essa criança, com bebê. Família. Se você tem uma família que não gosta de alguns tipos de filme, tipos de série, não assiste. Sério. Vai ficar uma coisa constrangedora. Vai ficar uma coisa muito chata. Dependendo de como for, então não assiste, dependendo de como for com a tua família, por causa disso, né? Desses pequenos momentos que aparecem e que você olha e fala, meu Deus, né? Então, gente, eu amei a série de verdade. Quem puder, assiste. É grande, eu sei, mas vale muito a pena. Então, é isso. Assistam 8 episódios. Provavelmente teremos uma segunda temporada vindo por aí, que contará a história do Anthony. Então, eu já tô animada, já tô querendo. Então, um beijo e até mais no vídeo do canal.